Escrito em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. Então o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Meu irmão, minha irmã, certa vez eu ouvi alguém dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Pois é. Porém, muitas vezes nós não conseguimos visualizar a olho nu a bondade de Deus em meio às circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom o tempo todo. Na verdade, as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos atravessando por um vale. Nós só conseguimos enxergar o brilho das estrelas quando a noite chega com a sua escuridão. Também é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas de nossas vidas. Nesse texto, Jesus havia passado todo o dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto eles atravessavam, Jesus, que se encontrava bastante cansado, dormiu e uma terrível tempestade os surpreendeu, enchendo d'água o barco. Os discípulos já estavam apavorados e clamaram a Jesus. Ele acordou, repreendeu o vento, o mar e os discípulos também. E aqueles homens, apavorados com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados diante de tão grande milagre. Na vida, como são as tempestades? Nós aprendemos aqui nessa passagem bíblica algumas lições importantes. Em primeiro lugar, as tempestades da vida também são inesperadas. É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. As tempestades não mandam avisos. Elas chegam em nossas vidas sem pedir licença. As tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Por isso nós devemos estar sempre preparados para as tempestades que certamente virão. Os discípulos haviam passado o dia todo ouvindo Jesus e fazendo em obediência a sua obra, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham abdicado de tudo para segui-lo, mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo ser humano. As tempestades da vida também são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas de um lado para o outro. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Lucas, relatando a mesma situação, diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar. As tempestades da vida também são ameaçadoras, elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida.
Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida completamente abaladas. Põem no chão tudo aquilo que nós levamos anos a fio para construir. É um casamento edificado com a abnegação e o amor, que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanto desvelo que se transforma num pesadelo. De repente, é uma doença incurável que abala toda a família, um acidente trágico que ceifa uma vida cheia de vigor, ou um divórcio dramático que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados, ou uma amizade construída pelo concreto dos anos que naufraga pela tempestade de uma traição. Pois é, as tempestades da vida são também maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar aquele problema, para saírem ilesos daquela tempestade, mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento. Os seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar por Jesus. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Pois é, há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência, não é mesmo? Não temos forças para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. A Bíblia narra que, certa feita, Josafá, rei de Judá, foi encurralado por 3 inimigos poderosos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém e mandaram-lhe um recado insolente dizendo que o rei não podia escapar das suas mãos. Então Josafá teve medo, pôs-se a buscar a Deus e decretou um jejum em toda a nação. E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz que Josafá orou a Deus e disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olha, meu irmão, quando o problema é maior do que a nossa força, quando nós não temos capacidade nem estratégia, nós precisamos olhar para Deus, olhar para cima e depender dEle, pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Nesse texto aqui nós aprendemos também que as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Grande parte deles eram pescadores profissionais e conhecia cada palmo daquele lugar. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Ali era o lugar do ganha-pão deles. Mas agora eles estão em apuros. O comum se tornou um monstro indomável. Aquilo que parecia ser administrável tornou-se uma força incontrolável. É assim mesmo. Muitas vezes, as tempestades mais violentas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era comum em nossa vida e põem tudo de cabeça para baixo, não é mesmo? Muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos e de repente dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva, e até mesmo abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes é um filho obediente que resvala aos pés e transforma-se numa pessoa agressiva e irreverente com os pais, trazendo tanto sofrimento. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que nós enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentíamos mais seguros. Mas quais são os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida? Esse texto aqui nos apresenta algumas tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Em primeiro lugar, como conciliar as tempestades da vida? Conciliar a obediência a Cristo com as tempestades. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Está no versículo 35. Porém, mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e, mesmo assim,
enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus ordenou que eles estivessem, indo para onde Jesus os mandou ir. E mesmo assim, estavam enfrentando um terrível vendaval. A Bíblia conta a história de Jonas, um profeta que enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Mas aqui nessa passagem, os discípulos obedeciam. Você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus, de obedecer a sua palavra? Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Tem perdido a oportunidade de negócio por não transigir? Tem perdido concorrências em seus negócios por não se envolver em propina? Tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver em esquemas de corrupção? Pois é, há momentos na vida que nós sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. Em segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Olha, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não significa viver numa redoma, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento, está em João capítulo 2, e faltou vinho. Uma pessoa que anda com Jesus, por muitas vezes, pode enfrentar também terríveis tempestades. Jesus passara todo aquele dia ensinando aos discípulos as parábolas do reino, mas agora viria uma lição prática. Jesus sabia da tempestade. Ela estava no script de Jesus para aquele dia. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que nós podemos confiar em Jesus por maiores que sejam as tempestades. E em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? É difícil entender isso, né? Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus simplesmente dormia. Olha, às vezes também nós temos a sensação de que Deus está dormindo. O Salmo 73 fala sobre o sono de Deus. Aquele que não cochila, não dorme, às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida, e isso gera uma grande angústia em nossa alma, não é mesmo? Pois bem, e quais são as grandes perguntas feitas nas tempestades da vida? Esse texto aqui apresenta-nos 3 perguntas, e todas elas são muito instrutivas para nós. Elas nos apresentam a estrutura do texto. As lições emanam dessas 3 perguntas. E aqui nós encontramos a pedagogia daquela tempestade. E a primeira pergunta está no versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu no ventre de uma grande crise. Seu parto se deu num berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte. O mar embravecido parecia sepultar as suas últimas esperanças. Depois de esgotados todos os esforços e expedientes humanos, eles clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha, esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo, de morte, de desastres naturais, de catástrofes, de guerras, de comoção social, de pandemia e tragédias humanas, explode no nosso peito este mesmo grito de medo e dor. Mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registra: Senhor, salva-nos. E Lucas, na mesma passagem, diz: Mestre, estamos perecendo. Essas palavras expressaram mais uma crítica do que mesmo um pedido de socorro. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar da sua providência. Quantas vezes, nas tempestades da vida, também não encharcamos a nossa alma de medo? Os problemas se agigantam,
O mar se revolta, as ondas se encapelam e o vento nos açoita com desmensurado rigor. E esse grito também evidencia alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam chamado Jesus. Eles não teriam chamado de mestre. Eles não teriam pedido a ele para salvá-los. Naquela noite escura e de mar revolto, de ondas assombrosas que chicoteavam o barco de um lado para o outro e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé. Quantas vezes também nessas horas nós nos voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes há urgência na nossa voz, na nossa oração? Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, continuam ainda sob o total controle de Jesus. Para ele não há impossíveis. Esse grito também evidencia uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade em si, mas a falta de fé. O perigo maior que eles estavam enfrentando não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro de cada um deles. Havia deficiência de fé no conhecimento deles. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades deles. Havia deficiência de fé na convicção do cuidado de Cristo para com eles. Jesus já havia provado para eles que ele se importava com eles. E um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é exatamente que Deus não se importa conosco. Somos apressados em concluir que ele está indiferente à nossa dor. Mas quando julgamos que ele está longe ou indiferente, ele sabe o que está fazendo. Meu irmão, minha irmã, não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha no turno da noite preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Quando ele permite a tempestade, é porque ele está desejoso de nos ensinar profundas lições de vida. Jesus disse na segunda pergunta: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Está no versículo 40. Nessa segunda pergunta, os discípulos mostram que os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo em não ter fé. O medo prevalece, quando ele prevalece, a fé desaparece. Nós ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle de fato. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Nos desesperamos muitas vezes porque julgamos que nós estamos abandonados à nossa própria sorte. Os discípulos estavam agindo covardemente quando poderiam ter agido com plena confiança no Senhor. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso por 4 razões. Em primeiro lugar, a promessa de Jesus no versículo 35. Jesus havia empenhado sua palavra a eles quando disse: passemos para a outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. O Senhor vela pela sua palavra no sentido de cumpri-la. Quando ele fala, ele cumpre. Promessa e realidade são a mesma coisa para o Senhor. As promessas de Jesus não podem ser frustradas. São planos perfeitos. Pode passar o céu e a terra, mas suas palavras não passarão. O que ele fala se cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele é a pura verdade. Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Jesus não nos promete ausência de lutas, mas vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura. Essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido aqueles discípulos. Pois é, quando o medo assaltar a sua fé, meu irmão, agarre-se nas palavras do Senhor. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida e que não existe mais solução, creia na palavra do Senhor. Para Ele, não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas.
Ele põe termo à guerra, ele salva o perdido, ele cura o enfermo, ele levanta o caído e faz novas todas as coisas. Em segundo lugar, a presença de Jesus. O versículo 36. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi diz no Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância seria fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, o nosso porto seguro. O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus e diz no livro que leva seu nome, no capítulo 43, versículos de 1 a 3, que quando tivermos que passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estaria conosco. Quando precisássemos cruzar os rios caudalosos, eles não iriam nos submergir. Quando tivéssemos que entrar nas fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderia em nós, porque Deus estaria conosco. Jesus disse aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar estava conosco, está conosco. Nós não precisamos ter medo das tempestades. Quando os discípulos, noutra ocasião, enfrentaram a fúria desse mesmo mar, Jesus apareceu a eles andando sobre as águas, dizendo-lhes, não tenham medo, sou eu. Meus queridos e amados irmãos, as tempestades virão, isso é fato. Elas podem ser maiores do que as nossas forças. Elas podem desafiar a nossa capacidade de resistência, sim. Elas podem tirar o leme do nosso barco das nossas mãos. As coisas podem fugir do nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco sempre. Ele é o nosso refúgio e libertador. Sendo Ele o nosso guia e protetor, nada precisamos temer. E em terceiro lugar, a paz de Jesus. O versículo 38 diz que enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansa, certo de que o Pai cuidará dele e da semente que plantara. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? Eu creio que sim. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte da grade de treinamentos dos discípulos. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que ele dormiu? Ele dormiu por duas razões. Primeiro, porque ele descansava totalmente na providência do Pai. E também porque ele sabia que a tempestade seria pedagógica na vida de seus discípulos. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. Isso chama-se de paz no vale. Jonas dormiu na tempestade com uma falsa segurança, visto que estava fugindo de Deus. Mas Jesus dormiu na tempestade porque ele estava verdadeiramente seguro da vontade do Pai. As tempestades da vida, elas podem nos abalar, sim, mas não abalam o nosso Senhor. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas não fora do controle do Senhor. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta disse para ele, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela pensou que a morte colocava um ponto final nas inesgotáveis possibilidades de Jesus. Ela pensou que a morte tinha a última palavra. E Jesus, já chegara ao túmulo, no túmulo de Lázaro, disse, tirai a pedra. E Marta, mais uma vez, retruca, agora é tarde, Senhor, não se pode fazer mais nada. Mas Jesus disse para ela, se creres, verás a glória de Deus. Olha, meu querido irmão,
Para Jesus não há causa perdida, não há problema insolúvel. Mesmo que você esteja no fundo do poço, no fim da linha, e tenha chegado a um estado de completo esgotamento, Jesus pode colocar você de pé e fazer um milagre. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, mas ele ouviu a voz do Senhor e saiu do túmulo. A morte não tem a última palavra. Jesus está no controle. E em quarto lugar, o poder de Jesus. No versículo 39 mostra que aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Nós seguimos ao Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Ele já nos destinou para a glória. Ele nos chamou e converteu o nosso coração. Nós somos dele. Ele cuida de nós. Quem tocar em nós, toca na menina dos seus olhos. Marcos insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. Ele está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Ele revelou a sua autoridade sobre os demônios, libertando aquele endemoniado gadareno de uma legião, ou seja, de 6.000 demônios. Ele acentuou a sua autoridade sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica que vivia há 12 anos prisioneira de sua enfermidade. Ele ressuscita a filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo da sua absoluta autoridade e poder. Olha, Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles se aquietaram e se emudeceram. Meu irmão, minha irmã, nesse momento nós não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas uma tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Jesus repreendeu o mar e o vento, depois os discípulos pela sua falta de fé. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade que está dentro de cada um de nós. Nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo, nós não precisamos temer. E a terceira pergunta está no versículo 41. Os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento o obedecem? As tempestades são pedagógicas, elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade estão agora cheios de temor e de admiração diante da majestade de Jesus. A palavra grega para medo aqui não significa medo covarde, não, mas um temor reverente. Seu medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo: eles não sabem quem é Jesus. E quando passa o medo da tempestade e da morte, eles são acometidos por um outro tipo de temor, ou seja, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali, pertinho deles. Eles passaram a ter uma fé real e experimental e não uma fé de segunda mão. E a pergunta deles é respondida pelo próprio texto em apreço. Em primeiro lugar, Jesus é o Mestre Supremo que veio estabelecer o reino de Deus. É o que está no versículo 38. Olha, meus queridos e amados irmãos, Jesus ensinou através das parábolas do reino, mas também através da tempestade. Seus métodos são mesmo variados, seu ensino é eficaz. Ele é o grande mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida. Nós devemos aprender com ele e sobre ele. O reino de Deus
é o reino que já foi inaugurado. É o reino que está entre nós e dentro de nós. Em segundo lugar, Jesus é perfeitamente homem. Ele teve sono. O sono mostra que Jesus era perfeitamente humano. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem, o infinito entrou no tempo. Aquele que nem o céu dos céus podem conter, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele que é criador e dono do universo, se fez pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é um grande mistério. Quem pode crer na encarnação de Jesus não deveria mais duvidar de nenhum de seus gloriosos milagres. E em terceiro lugar, Jesus é perfeitamente Deus. Versículo 39. Ele é o Criador, sustentador e um interventor na natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando ele fala. Todo o universo se curva diante da sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus. É Ele quem livra o seu povo e acalma as nossas tempestades. É Ele quem acalma os terremotos da nossa alma. De todos os milagres, este é onde vemos mais intimamente entrelaçados a humanidade e a divindade do Senhor. O mesmo Jesus que dormiu exausto, cansado, depois de um dia de ensino, levanta-se e repreende o vento e o mar. Em quarto lugar, versículo 36, mostra que Jesus é o benfeitor desconhecido. Algumas pessoas que enfrentavam a mesma tempestade naquele mar, seguindo a caravana em outros barcos, foram beneficiados sem saber que a bonança fora a intervenção de Jesus. Há muitas pessoas que recebem milagres e livramentos, mas não sabem que esses prodígios vieram das mãos do Senhor. Quantas vezes somos ingratos assim? E em quinto e último lugar, Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. A pergunta foi: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E o contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância e o vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Aqui nós vimos nesse texto vitória sobre os perigos. E continuando no texto bíblico, nós vemos vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a morte. Pois é, a intervenção soberana de Jesus muitas vezes acontece quando todos os recursos humanos já acabaram. Nossa extremidade é a oportunidade de Deus. A tempestade faz parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam. Ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. As grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. E quase todas as joias de Deus são lágrimas de seus filhos que foram cristalizadas em meio às tempestades da vida.